Ex-presidente Jair Bolsonaro depõe à Polícia Federal sobre suposta trama denunciada por Marcos Duval. Comissão aprova créditos extras para o orçamento de 2023 e reajuste das forças de segurança do Distrito Federal. E você vai ver também. ONU afirma que o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. Ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Moradores registram tempestades de granizo em cidades do estado e aulas são suspensas. A ajuda militar da OTAN à Ucrânia traz Terceira Guerra Mundial para mais perto, segundo o russo Dmitry Medvedev. Estudo brasileiro mostra que o Pilates pode aliviar a dor crônica na lombar e os sintomas depressivos causados por ela. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal na tarde de hoje para ser ouvido no inquérito que apura um suposto plano denunciado pelo senador Marcos Duval. O depoimento começou pouco depois das 14 horas e durou pouco mais de 2 horas. Esse foi o quarto depoimento prestado por Bolsonaro à corporação desde que deixou o Planalto. Duval apresentou diversas versões a respeito do encontro desde fevereiro. Em um primeiro momento, ele indicou que Bolsonaro havia colocado o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, à disposição para a entrega de escutas. Pouco tempo depois, ele atribuiu a fala a Daniel Silveira e, em fevereiro, Marcos Duval declarou que o ex-presidente não teria mostrado contrariedade ao plano. O senador afirmou em junho que apresentou somente uma versão sobre o encontro. Ele disse que a versão dada à Polícia Federal é verdadeira e com detalhes. A declaração ocorreu horas após ele ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga obstrução de investigações sobre os atos do dia 8 de janeiro. Endereços ligados ao senador foram alvo de busca e apreensão em Brasília e no Espírito Santo. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou em conjunto, por acordo, projetos que abrem créditos de 3,5 bilhões de reais no orçamento de 2023. Agora, os projetos serão analisados pelo plenário do Congresso Nacional. O maior crédito de 3 bilhões de reais será utilizado em transferências para estados e municípios para o atendimento da Lei Aldir Blanc II. A lei foi aprovada pelo Congresso no ano passado e institui uma política de fomento à cultura com repasses anuais para ações no setor. O projeto também prevê recursos para outros ministérios, inclusive para a construção de rodovias. O segundo maior crédito, de 497 milhões de reais, será aberto para diversos órgãos do Poder Executivo, como a Agência Espacial Brasileira, a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro de Museus. O projeto também traz demanda do Ministério da Educação para o acréscimo de 5.000 vagas para o banco de professor equivalente a quadros de referência dos técnicos administrativos em educação, com impacto de 202 milhões de reais nesse ano. E olha só que alarmante, um relatório publicado hoje pela ONU mostra que a insegurança alimentar e a fome aumentaram no mundo. O Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas com fome e 1 em cada 3 brasileiros sofre com insegurança alimentar. O Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, em situação de insegurança alimentar grave. E mais de 70 milhões de pessoas nem sempre têm o que comer em quantidade suficiente. No mundo, são 735 milhões de pessoas que não tiveram o que comer nos últimos 3 anos. 122 milhões a mais do que em 2019 e 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. Os dados da FAO, a Agência das Nações Unidas para o Combate à Fome, são dos últimos 3 anos e contemplam o pior período da pandemia de Covid-19. A pesquisa anterior, feita entre 2019 e 2021, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas com fome e 6 milhões a menos que agora. Quase 10% dos brasileiros estão nessa situação.
O país entra no mapa da fome da ONU quando mais de 2,5% da população enfrenta falta crônica de alimentos. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina já enfrentam chuva e vento forte antes mesmo da formação do ciclone extratropical previsto para atingir o leste dos estados do sul do país com mais intensidade entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de quinta-feira. Vamos agora direto ao Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com informações com a repórter Gislaine Rodrigues. Boa noite, Gislaine. Olá a todos que nos assistem no Jornal das 18h30. O Rio Grande do Sul está sendo afetado pela passagem de um terceiro ciclone extratropical em menos de um mês. O fenômeno iniciou na região central do estado e está se deslocando em direção ao leste. Os maiores impactos serão sentidos na região metropolitana de Porto Alegre e Serra. Ao contrário do registrado no mês passado, o litoral sul também será afetado. O Instituto Nacional de Meteorologia disparou um alerta vermelho que vai até às 10 horas de amanhã. São esperadas chuvas torrenciais superiores a 60 milímetros por hora e ventos superiores a 100 quilômetros por hora. Os ventos, inclusive, são um destaque. Dessa vez, eles vão ganhando intensidade com o passar do tempo. A Defesa Civil Gaúcha registrou a ocorrência de chuva de granizo com danos em residências em diversas cidades do estado. O governador, em exercício do Rio Grande do Sul, deu um recado para a população. Tem um recado muito importante para os gaúchos. Vocês sabem que estamos vivendo aí os efeitos novamente de um ciclone extratropical. Então é muito importante, em primeiro lugar, atentar-se para os alertas da Defesa Civil. É muito importante acreditar no alerta quando vem de fonte oficial. Mas também é importante que, se você mora em área de risco ou alto risco, sair da sua casa durante esses eventos e ir para a casa de amigos ou parentes ou até mesmo para algum abrigo disponibilizado pela prefeitura do seu município. Além disso, as nossas forças de segurança estão com efetivo redobrado na rua e estão à disposição pelo 193 ou 190. Os bombeiros e a Brigada Militar são contatados por esses números. Você pode contar conosco em qualquer momento que for necessário. As nossas forças de segurança estarão à disposição. Aqui em Rio Grande, o órgão montou um plano de contingência para o evento climático e as atividades escolares foram canceladas nas escolas e universidade. A orientação geral é de que as pessoas se mantenham em local abrigado e seguro. Se caso alguma mora em área de risco, abandone o local com antecedência. Evite atravessar as águas a pé ou de carro. Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia, que evitem o trânsito e que se mantenham o máximo afastado de árvores e placas pelo risco de queda. Enfim, são várias as orientações que podem ser consultadas junto aos meios de comunicação da Defesa Civil. Segundo os meteorologistas, esses ciclones são característicos aqui na região sul, principalmente nesta época do ano, sobretudo quando há a influência do fenômeno El Niño. Em situações de emergência, o telefone de contato da Defesa Civil é o número 199 e o do Corpo de Bombeiros 193. Volto com vocês. Gislaine, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite. E ainda no sul do país, olha só, o aeroporto de Florianópolis interrompeu as operações de pouso e decolagem hoje, depois que um avião da Latam derrapou e saiu da pista durante um procedimento de aterrissagem. A aeronave, com origem de São Paulo, extrapolou os limites de pista no pouso. Todos os 172 passageiros e 7 tripulantes foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, disse que 20 voos foram impactados. A região de Santa Catarina está em alerta por causa das condições climáticas, com a passagem de um ciclone extratropical pela região sul nas próximas horas. E veja a seguir, ajuda militar da OTAN à Ucrânia traz Terceira Guerra Mundial para mais perto, segundo o russo Dmitry Medvedev. E ainda, estudo brasileiro mostra que o Pilates pode aliviar a dor crônica na lombar. Nós voltamos em instantes. Até já!
Nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma clínica para idosos é fechada pelo Ministério Público em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nas redes sociais, a clínica se identificava como Centro de Tratamento Ribeiro para a dependência química e psiquiátrica. O local recebeu diversas denúncias de maus-tratos e cárcere privado. O dono Edmilson Messias Ribeiro Júnior foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Pelo menos 100 pacientes foram resgatados e, de acordo com as investigações, o lugar já tinha recebido uma ordem para ser fechado, mas mudava de nome para permanecer aberto. O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar uma das mais importantes premiações da gastronomia mundial. Esse evento lista os melhores 50 restaurantes da América Latina e já foi realizado no México, Argentina, Colômbia e Peru. Em parceria com a Prefeitura, a premiação será no dia 28 de novembro no Hotel Copacabana Palace e vai reunir as pessoas mais influentes do cenário gastronômico na região. Um hotel vai ser restaurado e reaberto na Floresta da Tijuca. O que era para ser um dos maiores hotéis de luxo do mundo, construído na década de 50 e conhecida como Gávea Tourist Hotel, foi abandonado em 1970, após a empresa responsável falir. O prédio tem 16 andares, 30 mil metros quadrados e 440 quartos. Em 2011, o hotel foi leiloado e a nova administração, que assumiu a área há mais de 10 anos, agora garante que o hotel vai sair do papel. A promessa é que em 2026 o lugar já tenha presença de hóspedes. Então pode ser um bom lugar para passar as férias, não? Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou mais uma sessão em queda nesta quarta-feira. O movimento veio como reflexo da divulgação da inflação dos Estados Unidos, que subiu 0,2% em junho, acumulando alta de 3% em um ano. A moeda norte-americana recuou 0,86% e encerrou o dia cotada a R$ 4,81 na venda. E o setor de serviços voltou a crescer em maio. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado principalmente pelo setor de transportes. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em maio, na comparação com abril, após ter registrado queda de 1,5% no mês anterior. Em relação a maio de 2022, o setor mostrou crescimento de 4,7% na 27ª alta seguida, segundo dados da pesquisa mensal de serviços, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O desempenho do serviço foi bem acima do projetado pelo consenso Refinitiv de analistas, que previa alta de 0,3% na comparação mensal e crescimento de 3,8% na leitura anual. No indicador acumulado nos primeiros 5 meses do ano, o volume de serviços teve expansão de 4,8% em comparação com o igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 6,4%. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado por 4 das 5 atividades investigadas, com destaque para o setor de transportes, que cresceu 2,2% e recuperou parte da queda verificada em abril. E nos destaques internacionais, o G7, grupo dos 7 países mais ricos do mundo, divulgou uma declaração em conjunta hoje de apoio econômico e também de segurança à Ucrânia como resposta à invasão da Rússia. O Kremlin vê esses anúncios como uma ameaça ao país e diz que o mundo está mais perto da Terceira Guerra Mundial. O G7, grupo formado pelas 7 maiores economias do mundo, incluindo o Japão, que não faz parte da OTAN, apresentaram uma proposta de longo prazo para garantir equipamentos modernos na defesa da Ucrânia, troca de informações entre os serviços de inteligência e o treinamento das tropas ucranianas. Os países também prometeram ajudar na reconstrução econômica da Ucrânia e cobram a criação de um mecanismo internacional que permita uma reparação dos danos causados pela Rússia.
Pouco antes dos anúncios, Zelensky reiterou que a prioridade do país é a adesão plena à OTAN. Essa proposta tem dividido os países da aliança militar. Os Estados Unidos e a Alemanha acham a ideia um pouco precipitada. Já o Reino Unido fala em acelerar essa introdução. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu que os países apontassem um caminho mais claro para essa adesão da Ucrânia. Os integrantes concordaram que o futuro da Ucrânia é na OTAN, mas que esse convite vai ser feito depois que todos os países concordarem. A Rússia vê esses anúncios como uma ameaça ao país. Dmitry Medvedev, vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, disse que o aumento da assistência militar à Ucrânia pela OTAN faz o mundo chegar mais perto da Terceira Guerra Mundial. Centenas de pessoas foram retiradas de suas casas nos Estados Unidos e no Canadá devido às inundações históricas provocadas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias. No estado americano de Vermont, os serviços de emergência transferiram moradores das áreas atingidas com a ajuda de botes e caiaques, em particular na capital estadual Montpelier, onde o centro da cidade ficou completamente inundado. O governador Phil Scott afirmou que estão previstas novas precipitações para o resto da semana. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, chuvas de até 200 milímetros foram registradas em alguns lugares em todo o nordeste dos Estados Unidos, particularmente na região de Nova York, onde uma pessoa morreu. No Canadá, mais de 600 pessoas tiveram que ser retiradas de casa na província de Quebec, vizinha ao estado americano de Vermont. Em um espaço de 48 horas, caíram 140 milímetros de chuva na floresta de Montmorency, perto da cidade de Quebec, a capital da província, o que provocou um aumento repentino do nível dos rios. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas intensificam o risco de chuvas torrenciais porque uma atmosfera mais quente retém mais água. E de volta ao Brasil, chegou a hora de falar de futebol. A quarta-feira tem jogos importantes pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E quem traz as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Quarta-feira de confrontos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Vamos começar aqui pelo território nacional. O Furacão Atlético Paranaense joga contra o Flamengo, joga em casa na Arena da Baixada e depende de uma vitória por 2 gols de diferença para se classificar direto para as semifinais. Uma vitória por 1 gol leva a definição para os pênaltis. Já o rubro-negro carioca precisa apenas do empate para avançar para as semifinais. O Grêmio joga em casa contra o Bahia, a primeira partida lá na Fonte Nova, terminou 1-1. Então, em caso de vencedor, ele se classifica para a próxima etapa da competição. Se houver nova igualdade, disputa de pênaltis. Na Copa Sul-Americana, o Botafogo joga fora de casa contra o Patronato, play-off das oitavas de final. Nessa fase, ontem, 2 partidas de brasileiros. O Corinthians jogou em casa na Neoquímica Arena e venceu por 1-0 e largou na frente aí para se classificar. E também o América Mineiro jogou fora de casa, jogou contra o Colo-Colo no Chile e perdeu por 2-1. Vamos ver se os brasileiros seguem firme aí na competição. O América precisa reverter esse resultado jogando em casa e o Corinthians defender essa vantagem conseguida na Neoquímica Arena. Eu fico por aqui, uma boa noite para todos. É com vocês, Maria Alice e Juliana. Ótima noite, Léo. Obrigada, Léo, pelas informações. E olha só, um estudo brasileiro mostra que Pilates pode aliviar a dor crônica na lombar e os sintomas depressivos causados por ela. É isso mesmo, chamada de lombalgia, a doença é uma das principais causadoras de pedidos de afastamento do trabalho. A dor na lombar foi um dos motivos que levaram Marcelo a praticar Pilates. Essa dor, ela acaba se tornando insuportável, porque cada movimento que você faz, ela vai te lembrando que está lá. Porque você senta várias vezes, você levanta várias vezes, você anda, sobe escada e aí ela te acusa. Ex-jogador de futebol, o empresário conta que mantém em dia a prática de esportes e rotina de exercícios. Ainda assim, está sujeito a ter outras crises de lombalgia, como é chamada a dor na região lombar.
Você tem posturas erradas dirigindo, você tem posturas erradas trabalhando, você tem posturas erradas no sofá e N outras posturas que você tem. Então aqui é uma maneira de você corrigi-las também. A correção está diretamente ligada ao bom resultado, mas as aulas precisam ser personalizadas. Isso aqui é igual uma receita médica, né? Tudo depende da dose, tudo depende do paciente. Então, o exercício que é bom para ele não é bom para uma outra pessoa, sabe? Eu preciso pensar no dia dele, eu preciso pensar exclusivamente nele. Então, assim, a dor só melhora mudando o padrão de movimento. Então, eu preciso pensar no movimento que ele faz durante o dia, mudar o padrão de movimento, eu consigo melhorar a dor dele. O grande problema, segundo o especialista, é ficar sempre na mesma posição. As pessoas passam o dia inteiro sentado ou o dia inteiro nessa mesma posição que eu estou aqui, numa perna só. Então a musculatura ela fica muito tensionada de um lado, acaba puxando a lombar para o outro. Quando você solta a musculatura do glúteo, a tendência é soltar a lombar e já melhora na hora. Assim. Soltou, já melhora a lombar. Em um mês você já sente o resultado. Aquela dor que era aguda, ela passa a não ser mais aguda e você vai indo constantemente, você vai saber que aquilo lá está te dando o resultado. O relato do Marcelo reafirma o resultado da pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com pacientes recrutados do Hospital das Clínicas. O estudo mostrou que o Pilates, sem associação de nenhum outro recurso terapêutico, é muito eficaz no tratamento da dor lombar crônica e sintomas depressivos associados a ela, em apenas 12 sessões realizadas 2 vezes por semana. A ideia, as pessoas, é compensar. As pessoas passam o dia inteiro sentado, o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular. Então as pessoas anteriorizam. Então quanto mais anteriorizado, mais depressivo, mais introvertido. Então minha ideia é abrir a pessoa, abriu a musculatura, abriu a postura, as pessoas estão abertas para tudo. Então melhora até queixa de depressão, melhora até queixa melhora muito a vida da pessoa. Outro estudo publicado em uma revista científica americana mostra que o Pilates contribui muito para a boa saúde mental. A prática da modalidade reduziu em 81% sintomas de depressão e em 46% sintomas de ansiedade dos participantes da pesquisa. A professora de educação física explica por quê. Depois do treino, a pessoa ela sai muito mais solta, mais leve, né? Então ela consegue ter mais energia para enfrentar o dia. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, ótima noite e até mais.